Nós estamos vivendo uma realidade chamada relativismo. Relativismo, os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas, ou seja, tudo é relativo. É a frase que hoje predomina. Isso significa que, algo que é importante para mim pode não ser amanhã. Tudo é relativo, depende do contexto, depende de onde estou, e isso pode ser coisas e pode ser inclusive pessoas. Inclusive, hoje as pessoas tornam-se inclusive descartáveis por conta dessa visão do tudo é relativo. Existe um termo não muito conhecido chamado axiologia, que é o ramo da filosofia que estuda os valores. Então, nós temos os valores efêmeros, que é o relativismo, ou seja, aquele valor que pode acabar de um dia para o outro. E os valores absolutos, que geralmente estão associados a Deus e às religiões tradicionais. Esses valores, aqui no contexto do Brasil, que predomina o cristianismo, os valores cristãos são universais, absolutos e imutáveis, como, por exemplo, o amor, o respeito, mansidão, compromisso, solidariedade, honestidade, humildade. Ou seja, diferentemente do relativismo, esses valores que estão em mim, eles continuam em mim, tanto eu estando aqui na minha casa, como no meio do deserto. E o relativismo não, ele muda completamente os valores de acordo com as circunstâncias, de acordo com o contexto que você está presente. Então, esses valores absolutos são imutáveis, eles funcionam como um porto de segurança para a minha personalidade, para o meu eu. Nós temos aí que esses valores relativos que predominam na sociedade hoje, eles abandonam os valores absolutos. Então, a busca do dinheiro, do sucesso, do luxo e do poder são valores considerados efêmeros. E sem esses valores absolutos, nós ficamos como sem rumo. Nós perdemos esse porto de segurança porque nós estamos segurando em coisas que podem acabar a qualquer momento, pode acabar de um dia para o outro. Esse autor, o Zygmunt Bauman, ele então lançou esse conceito de modernidade líquida, né, que foi um livro, depois o Amor Líquido, justamente por esse caráter efêmero dos valores de hoje. Então, as pessoas, elas transformaram-se em coisas, ou seja, você é interessante para mim, mas eu posso te descartar. Então, entra aí o conceito de utilitarismo, ou seja, eu estou com você até o momento que você é interessante para mim, se não tiver, eu te descarto. Por isso que esse próprio autor, ele também lança um outro livro chamado O Amor Líquido. Por que tem tanto divórcio hoje? Porque existe uma coisificação do ser humano, ou seja, o ser humano tornou-se uma coisa, tornou-se algo, um objeto descartável. Ele só é utilizado quando realmente ele tem algum benefício, alguma realmente aí que entra o utilitarismo, né? Senão, ele é descartado como uma coisa. Diante disso, o ser humano de hoje, ele funciona mais ou menos como um surfista. Ele não sabe onde está indo, ele quer ficar em cima da onda, ou seja, em cima da moda, mas se você perguntar para ele aonde você está indo, ele não está indo para lugar nenhum. Ele está simplesmente se mantendo aí em cima dessa onda. E aí nós temos um outro conceito, a diferença entre alienado e perdido. O perdido, ele sabe ainda onde está indo, mas se perdeu pelo caminho. E o alienado, ele não sabe onde está indo. Então, esse predomínio da alienação, que é o ser humano hoje, ele tornou-se um ser humano alienado porque ele perdeu esses valores absolutos, ele perdeu um ponto de referência, ele entra então numa condição chamada vazio existencial, que é o mal da época, considerado o mal da época. Nesse vazio existencial, nós substituímos o objetivo de nossa vida, a atitude diante da vida e a capacidade de ir além pelo nosso egocentrismo. Então, essa é a grande mudança desse vazio. O egocentrismo leva à frustração, tanto psíquica como existencial.
E nós estamos vivendo um novo hedonismo, né? Um hedonismo moderno na filosofia grega. Na filosofia grega, o hedonismo era, então, a busca do sentido por meio do prazer. Ou seja, e hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas buscam o prazer na compra, no dinheiro, no sexo, na comida, na bebida, tentando preencher esse vazio existencial. Mas este vazio nunca será totalmente preenchido por dinheiro, vaidade, sucesso, sexo, álcool ou drogas. O homem de hoje, então, ele está em busca do sentido da vida. Ele está buscando uma resposta, ele está buscando uma solução, porque ele está como se estivesse aí numa areia movediça, sem onde se agarrar. Ele está naufragando existencialmente, mas ele não tem um porto seguro onde se agarrar. E quem somos nós? Quem é, então, esse ser humano? Obviamente, o campo da ciência que estuda a mente, a psique, né, nós temos aí 3 escolas de Viena da psicanálise. O Sigmund Freud, depois o discípulo dele, Alfred Adler, e o Viktor Frankl, que também foi discípulo dos dois. Sigmund Freud batia na tecla de que o ser humano ele busca a satisfação do desejo. Desejo, e muitas vezes é lógico associado ao libido. O Adler bate então em que o ser humano ele busca na verdade o poder. Então, Freud, o ser humano ele é guiado pelo desejo. O Adler diz que o ser humano é guiado pelo poder. E vem Viktor Frankl, que é a terceira escola de Viena, que diz que o homem, na verdade, ele tem o desejo, ele tem a vontade de poder, mas de maneira mais profunda, ele busca, na verdade, o sentido de sua vida. Viktor Frankl teve a oportunidade, né, não muito boa, de ser um prisioneiro no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele era neurologista, psiquiatra em Viena, de uma família de judeus, e eles foram perseguidos e presos no campo de concentração, tanto a família dele. Ele tinha uma esposa que estava grávida e ele viveu um dilema que ele poderia escapar, ele poderia, por ser médico lá, ele teve um aval de ser exilado para os Estados Unidos, mas ele entrou em um conflito, porque ele iria embora e deixaria os pais lá. Então, ele, no momento aí de reflexão, a sinagoga já tinha sido detonada aí pelos nazistas, ele entra numa igreja católica sozinho, começa a meditar, buscando uma resposta por esse dilema. E ao voltar, ele acha um fragmento da sinagoga no caminho, dito o quarto mandamento, que é: honre seus pais, seu pai e sua mãe, que você terá vida eterna, vida longa. E com isso, então, ele fala: está decidido, eu vou ficar aqui. Então ele fica, não vai para os Estados Unidos, ele é preso, os pais também, todos são presos em compartimentos separados no campo de concentração. Todos morrem, menos Viktor Frankl. A família dele todos morrem, e que estavam lá. Viktor Frankl, então, ele já tinha uma teoria chamada de logoterapia, em que é a busca do sentido que poderia resolver a parte da cura interior do ser humano. Então, ele testa isso no campo de concentração, ele vê que dentro do campo de concentração, as pessoas dessa forma, onde não tinham, tudo tinha ido abaixo, ou seja, a teoria do Freud, ou seja, essas pessoas em pele e osso aí, não sabendo se ia morrer hoje ou amanhã, eles não tinham mais desejo, eles não tinham mais vontade de poder, mas alguns falavam para o Viktor Frankl: eu quero sair daqui porque eu tenho uma missão, eu tenho algo para realizar na minha vida. Então, o Viktor Frankl falou assim: existe algo dentro de nós muito maior que o nosso desejo e a nossa vontade de poder, que é um Deus em que nós buscamos, por meio desse Deus, o sentido de nossa vida. Viktor Frankl sai de lá, desse campo de concentração, ele abre, então, uma nova escola chamada logoterapia, logos, né? Do significado, o sentido, a palavra, o verbo, e quem tem o porquê enfrenta qualquer como, parafraseando aí o Nietzsche. E nós sabemos aí como é que está a situação atual de hoje. Satisfazendo todas as suas necessidades, essa é uma pergunta: você alcançaria sua vida plena e completa?
Ou seja, se o seu objetivo é ficar rico, ter lá seu carro importado, ganhar muito dinheiro, isso aí você vai alcançar a sua vida plena? Não. As pessoas que atingem isso aí acabam descobrindo que falta algo e por isso que ela entra em crise. Por isso que é muito comum, até nas escolas de teologia, a crise após os 40 anos. Por que isso, a crise da meia-idade? Porque até aí, no ser humano, ele está apostando em que quando ele tiver o sucesso, quando ele tiver a casa dele, quando ele tiver a empresa dele, quando ele tiver dinheiro, o problema está resolvido. Então, quando ele chega depois dessa idade, que ele tem tudo isso, ele descobre que não era isso. Existe algo que está faltando. Ou seja, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. E aí ele começa a sua busca. Ele entra em crise e começa a buscar essa resposta. Então, essa satisfação, essa busca da resposta. Para a filosofia, aquilo que é específico do ser humano não é a dimensão biológica ou psíquica, mas na capacidade de elevar-se, ou seja, de ir além. E nós temos aí o conceito de transcendência, que é essa capacidade de ir além de mim, capacidade de ir fora de mim, ou seja, além do que se vê. O ser humano não vive apenas para satisfazer suas necessidades, ele busca o sentido que lhe deu uma razão de ser, da sua existência. Eu tinha comentado do Viktor Frankl, quando ele volta para Viena, Viena era campeã, quando termina a Segunda Guerra Mundial, Viena era campeã de suicídio. E ele faz um trabalho gratuito com os residentes dele em toda a população, e esses suicídios incluíam também estudantes inclusive de medicina, e ele faz esse trabalho na periferia de Viena, em toda Viena, em um ano desse trabalho, que foi autorizado pela prefeitura de Viena, zerou o número de suicídios de Viena. Tudo levando essa resposta, um tratamento no sentido da vida, ou seja, oferecendo a essas pessoas o sentido da vida e elas reacendiam, ou seja, elas se regeneravam e voltavam a viver. O mais interessante é que quando nós começamos a buscar o sentido da vida, nós vamos dar de cara com os valores absolutos. Então, aqueles valores absolutos que o ser humano de hoje tinha descartado, a partir do momento que ele começa a buscar o sentido da vida, ele começa a encontrar esses valores absolutos. A felicidade é obtida quando encontramos esse sentido da vida. Então, quando descobrimos que a vida vale a pena, essa é uma felicidade consistente e não uma alegria momentânea, que é o que é oferecido hoje. E com o sentido da vida, nós ganhamos resiliência, capacidade de lidar com os problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, ou seja, é o famoso capacidade de dar a volta por cima. Quando descobrimos o sentido da vida, nós ganhamos a capacidade de enfrentar a dor e enfrentar o sofrimento. A vida nunca perde o sentido. A vida sempre tem sentido. Então, muitas pessoas falam: a vida não tem sentido para mim. Não, a vida sempre tem sentido. Porque uma pergunta errada que muitas pessoas fazem é: o que eu posso esperar da vida? A pergunta correta é: o que a vida espera de mim? Essa é a pergunta correta, porque cada um de nós tem uma missão. Nós temos exemplos de gênios, né, que são pessoas aí idênticas, um vai ser dentista, o outro vai trabalhar num banco, são missões diferentes, o ser humano, um é diferente do outro. Isso é que é interessante. E cada um tem uma missão, como o nosso corpo, cada célula tem uma missão, uma célula do sangue, uma célula do nosso coração, uma célula do nosso cérebro, todas as células trabalhando para um todo, mas cada célula com uma característica diferente, cada célula com tempo de vida também diferente. Qual é o propósito de uma célula do sangue? É carregar o oxigênio. Qual o sentido da vida dessa célula? É manter o organismo vivo. Qual é uma célula, o propósito de vida de uma célula do coração? É ficar a vida inteira lá contraindo, bombeando o coração. E qual é o sentido da vida? É manter o organismo inteiro vivo.
Então, cada célula tem um tempo de férias, as células do coração não pode parar de trabalhar, porque morre todo mundo, né? E cada um tem uma característica diferente. Cada um tem um propósito, mas o sentido é um só, né? Um sentido maior, que é manter o todo em harmonia e funcionante. Nós temos aí graduação de níveis de vida do ser humano. Nós temos o ser humano que trabalha apenas por pão de cada dia, nós temos o ser humano que atingiu um sucesso, que se diferenciou, que teve uma realização profissional, ele tem o conforto, tem o reconhecimento da sociedade, e tem ainda um nível mais alto, que é o ser humano que descobriu e que vive uma vida com sentido. Porque esse ser humano do segundo grau aí, que é o que teve o sucesso, não necessariamente ele é uma pessoa realmente feliz. Ele é uma pessoa que realmente tem paz de espírito, é uma pessoa que realmente se sente livre. E como achar esse sentido da vida? O caminho principal é a espiritualidade. Vejam, aqui é uma definição de uma revista médica do que é uma espiritualidade. Então, a espiritualidade leva o indivíduo a compreender e encontrar propósitos e significados na vida. É experiência subjetiva que pode existir dentro e fora do contexto da religião. Então, não necessariamente atrelada à religião, mas a espiritualidade vai fornecer o propósito e o sentido da vida. Nós temos conceitos como autotranscendência, que é ir além de nós mesmos, agindo pelo bem de alguém ou de uma causa. Saímos de nós mesmos. E a verdadeira espiritualidade não é evidenciada pela quantidade de conhecimento que nós temos, mas pelo tanto que amamos aos outros. Então aí, o ponto-chave, a palavra-chave chama-se amor. E o que é o amor? Nós temos três definições mais significativas, mais conhecidas de amor. Primeiro, o amor eros, né, uma definição de Platão, filósofo Platão, em que o amor relacionado ao desejo, é o amor do apaixonado, o namorado pela namorada. Então, esse desejo é algo que eu não tenho, por isso eu desejo. Então, houve uma grande questão depois, mas se eu desejo, se a definição de desejo é algo que eu não tenho, se eu acabo conseguindo, eu tenho, aí eu não desejo mais, então como é que eu saio dessa encruzilhada aí? Então vem Aristóteles, né, que é o discípulo de Platão, e abre um outro conceito de amor, filia, que é o amor da amizade, o amor das coisas que eu tenho. Então, resumindo, o amor de Platão é o amor do carro que está lá na concessionária que eu estou desejando. E o do Aristóteles é o carro que eu tenho dentro de casa. Então, aparentemente, parece que fecha aí, mas não tanto assim, porque aí aparece Jesus e abre um outro conceito de amor chamado ágape, que é um amor incondicional. E qual que é a grande diferença disso aí? Tanto o amor de Platão como o amor de Aristóteles é um amor mundano, é um amor egoísta. Eu quero você para mim, né? Eu quero você para me satisfazer. Por isso que eu estou te desejando. Então, eu estou enxergando aí, as setas estão todas viradas para mim. Já o amor ágape é um amor associado a Deus, é um amor altruísta. Eu amo outra pessoa por ela e não por mim. Então, muda aí muda a seta de mim para o outro. Essa é a grande diferença. E esse ágape, o conhecimento desse amor ágape é que vai nos levar a essa outra realidade, a esse despertar. Então, vamos aprofundar o que é amor. Amor não é um sentimento. Esse amor ágape não é um sentimento, porque o sentimento ele é volúvel, é uma pessoa triste, a pessoa alegre, ninguém fica rindo o tempo todo, né? Vão achar que ele está com problema, né? E nem fica triste o tempo, chorando o tempo todo. Então, o sentimento ele é em ondas, né? Ao passo que esse amor ágape ele é eterno, ele é um amor constante, ele não é um sentimento. E nós temos a definição dentro da própria Bíblia, o que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então aí vem a definição. O que é Deus? Deus é amor. Então nós estamos falando aí de algo muito maior do que um sentimento. E aí tem a próprio versículo que diz que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, esse amor ágape, ele é uma substância em que quanto mais nós alimentamos dessa substância, mais nós entendemos o que é esse amor, mais nós nos transformamos nessa outra pessoa, de egoísta para altruísta. Quem conhece o sentido supremo, Deus, conhece também a si mesmo. Aqui nós temos o exemplo do Blaise Pascal, né, um grande matemático, né, que todo mundo conhece, inclusive uma das invenções dele foi a calculadora, né, e o Pascal diz que há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. O homem, ele só vai preencher esse vazio quando ele realmente tiver esse encontro com Deus, esse encontro, esse desenvolvimento da espiritualidade. E ele relata essa experiência dele, porque ele, obviamente, tinha uma cabeça racional, de filósofo, e procurava uma resposta, e lia sobre essas definições, né, de Deus, mas ele teve essa experiência, né? Ele diz até a data da experiência, e todos nós, quando nós temos realmente essa experiência desse despertar, desse clique, nós lembramos até o dia que foi. Eu lembro perfeitamente do meu dia. E esse despertar, ele é ele é algo hoje muito estudado, inclusive até na neurociência, e até ateus estão estudando, porque ele é uma mudança da consciência, uma mudança de egoísta para altruísta, uma mudança da cosmovisão, uma mudança da forma que enxergamos o mundo e enxergamos o outro. Eu passo a viver para o outro e não para mim mesmo. Então, a neurociência está, inclusive, pesquisando áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa tem esse despertar, que é nítido que a pessoa se transforma, como se ele tivesse um clique, como se tivesse por isso que chama uma revelação, você tirar o véu. A pessoa está cega, ele sendo guiada pelo mundo das ilusões, né? E quando ele sofre esse despertamento, ele acorda, ele enxerga uma outra realidade e muda completamente. E um dos fatores, um dos gatilhos para a mudança dessa realidade na mente da pessoa é a angústia. O que é angústia é a sensação do nada. Angústia é a sensação do nada. Então, por isso que é muito comum as pessoas terem esse despertar quando elas sofrem uma crise, ou quando elas perdem tudo, ou quando elas vão para o fundo do poço, perdem pessoas queridas. Então, elas ficam num momento sem chão, né? Elas têm essa sensação do nada, e elas começam, então, a buscar um outro caminho, buscar uma resposta. E interessante que o Pascal, quando ele morre, naquela época dele, era comum as pessoas guardarem documento no fundo falso do paletó. Então, costurava algum documento importante no paletó. Quando ele foi ser enterrado, então descobriram que o paletó dele estava duro, tinha algum documento lá dentro. Então, abriram e lá estava escrito isso: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. O que ele estava querendo dizer com isso? Porque você falar que acredita em Deus, que lê, faz discurso sobre Deus, discursos teológicos, simplesmente, que Deus é o cosmos, que Deus é o arquiteto do universo, que Deus é uma energia, tudo isso é bonito, né, para você discutir, mas não é esse Deus. O que Pascal está dizendo é que ele teve um encontro com Deus vivo, um Deus que era Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas é um Deus que é o amor, em que transforma a sua vida. Então, essa é a diferença. Não é um Deus teórico que não transforma ninguém. Na época de Jesus, tinham dois rabinos muito importantes no judaísmo, que eram o Hillel e Shammai. Então, perguntaram para eles assim: como você poderia resumir toda essa sabedoria aí em uma frase só? O Shammai falou que é impossível numa frase só. E o Hillel, ele disse: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Não faça aos outros
o que você não gostaria que fizesse a você. Eticamente interessante, fantástica a frase. Mas aí depois perguntaram para Jesus, e Jesus diz, lá na Bíblia, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a vocês. Então, qual que é a diferença? Eticamente semelhante, mas Jesus coloca em ação. Ou seja, na primeira situação, eu não faço aos outros o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu fico sentado no sofá, né? Por outro lado, Jesus, faça aos outros, ou seja, levante aí do sofá e vá em ação, levar esse amor em ação. Então, nós temos aí, dentro do contexto, por exemplo, cristão, que as duas mensagens chaves, por exemplo, do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como eu te amei, Jesus disse. Mas ele fecha o sistema da seguinte forma: em Mateus 25, ele se coloca no lugar do necessitado. Ou seja, eu estava doente, você foi me visitar, eu estava enfermo, eu estava preso, você foi me visitar, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, você me deu de beber. Então, o que ele está fazendo com isso? É um checklist. Ou seja, eu estou no outro. Deus está no outro, nos aguardando. Ele só vai saber se nós amamos a Deus e amamos ao próximo se nós formos em direção ao outro e levar esse amor e amar. Porque fora isso, ficar abanando a mão para cima, falando que ama a Deus, isso não significa absolutamente nada. Então, esse checklist que ele faz no final é justamente, olha, eu estou no outro, eu quero ver se realmente você ama a Deus. Por isso que tem na primeira carta de João, né, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E uma frase interessante do Talmud, chegando aí da sabedoria judaica, né? Procurei a Deus e não encontrei. Procurei a mim mesmo e também não encontrei. Procurei o meu próximo e encontrei todos os três. Então, no amor ao próximo, em ação, nós encontraremos a Deus, encontraremos também a nós mesmos. Aqui também, eu finalizo, eu comecei falando de Viktor Frankl, que era um médico, e agora falo de outro médico, Albert Schweitzer. Ele não era qualquer médico, ele morava, na realidade, na Alemanha, ele ganhou uma medalha de Paracelsus, que é o médico do ano, então ele era um médico famoso, não era qualquer médico. Ele era um músico, mas também não era qualquer músico, ele era considerado o melhor intérprete de Bach. Aí quem é músico aí, toca piano, sabe que não é fácil tocar Bach. Ele era considerado o melhor intérprete de Bach da Alemanha na época dele. Ele era um filósofo com doutorado e professor. Ele era um teólogo também com doutorado e professor. Ele era um escritor e também não era qualquer escritor, porque ele ganhou o prêmio Goethe também, que é o melhor escritor do ano na Alemanha, e também era um pastor. Então, é interessante essa frase do Albert, que a tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. A tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. Albert Schweitzer resolve ir numa missão da igreja, mas é uma missão de saúde. Ele vai, então, para um país, em Gabão, muito pobre, na África, para ficar lá, passar lá um mês e atendendo. Houve uma grande dificuldade do idioma e ele não tinha lá estrutura alguma, uma pobreza extrema. Ele monta, então, o consultório dele dentro de um galinheiro. Então, ele adapta um galinheiro e começa a atender os pacientes. E a missão dele, associada, né, à sua também condição de pastor, era levar o evangelho, levar esse amor para essas pessoas. E com as suas ações, as pessoas o entendiam, né? Não precisava tanto aí do dialeto. Ele começou a ficar conhecido na região, as pessoas levavam os pacientes de barco, né, para o meio de transporte. Como a distância era muito grande, demorava às vezes
o dia inteiro, então as pessoas tinham que dormir lá, então eles começaram a montar barracas para poder dormir também o piloto do barco, e a coisa começou a expandir. É, aconteceu aí, então, nesse meio tempo, a Segunda Guerra Mundial. Interessante que eu falei do Viktor Frankl, que estava lá no campo de concentração, e o Albert Schweitzer, que era do outro lado, do lado da Alemanha. Ele trabalhou como se fosse a Cruz Vermelha da Alemanha, e terminando essa missão, a guerra, ele, como era uma pessoa conhecida publicamente, ele saiu fazendo um ciclo de palestras para poder arrecadar dinheiro para montar a casa de saúde lá em Lambarété, lá no Gabão. Então ele começa a montar bem simples uma casa de saúde, e ele que foi para ficar um mês, ele ficou 50 anos. Albert Schweitzer ficou lá na África, nessa região de extrema pobreza, 50 anos. Ele morreu lá, ficou a vida toda lá. E esse lema, né, que não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas para praticá-los. É interessante do Albert Schweitzer, em que ele diz uma frase muito importante, que é: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas é a única. Então, é o amor em ação. Essa capacidade dele, naquela época não tinha internet, não tinha nada, ele estava lá numa área de extrema pobreza, isolado do mundo, mas a mensagem pós-guerra, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, uma humanidade que estava toda desiludida, né, com o ser humano, essa é a mensagem de amor do Albert Schweitzer, ele disseminou pelo mundo, e ele foi, então, laureado aí com o Prêmio Nobel da Paz, como uma humilde homenagem a um grande homem. Então, é um médico que não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, e sim um Prêmio Nobel da Paz. Albert Schweitzer morreu lá em Lambaréné, e o corpo, mais rápido que imediatamente, a Alemanha solicitou o envio do corpo dele, né, para ser enterrado com todas as honrarias, e junto ao corpo chegou um documento lá do país que ele estava, na África, dizendo assim: enviamos o corpo do Dr. Albert como era de direito, mas foi da vontade de nosso povo que o coração dele ficasse aqui. Então, Albert Schweitzer está enterrado em 2 lugares, na Alemanha, o corpo dele, e lá em Lambaréné, o coração. Albert Schweitzer, o homem que na Alemanha tinha tudo, mas não encontrou nada. E foi no meio desse nada que ele encontrou o tudo. Foi fazendo o bem, foi praticando o amor com esses pequeninos que não tinham absolutamente nada a dar em troca para ele, que ele conheceu o que é o amor incondicional, o amor capaz de transformar a vida, um amor que deu a ele o sentido de sua vida.